Olá, amigos. Aqui é o Pablo, então, da Fraternidade Candeia de Maria. Estamos mais uma vez aqui para uma reflexão. Convido todos, ou lembro a todos, de colocarem a jarra de água ao seu lado, onde a espiritualidade faz a magnetização dessa água, né? Pode ser utilizada durante a semana, você pode ir repondo essa água antes que ela acabe, vai completando ela e vai tomando ela durante a semana. É bem importante. Então, nesses próximos minutos, nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. No item 12, ele vai falar para nós, Allan Kardec, sobre motivos de resignação. Então, a palavra resignação vem de aceitar algo superior, né? Seria que entender aquilo e acatar aquelas situações que estão nos trazendo de alguém, de algo superior. Então seria isso resignação, nossa resignação. Então, baseado na passagem de Mateus, no capítulo 5, ele vai trazer aquela passagem que é bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, ele está apontando aqui uma compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que levam ao bem dizer desse sofrimento, que vai antecipar a sua cura. É um pouco diferente, um pouco estranho. Eu também achei quando eu li a primeira vez há um tempo atrás, os espíritas, né, agradecerem por sofrer, agradecer pela dor, agradecer a Deus pelo sofrimento. Aparentemente é estranho, mas entendendo essa passagem um pouco melhor, a gente vai observar que sim, e é necessário, inclusive. Porque nos capítulos anteriores do Evangelho, nós estudamos também que a encarnação é uma necessidade, que este mundo ainda é imperfeito como nós somos, e nós somos obrigados a passar pela reencarnação para que a gente alcance novos objetivos, nova evolução, novos aprendizados. Como se cada mundo fosse uma escola. E nessas escolas nós temos vários aprendizados que só se aprende encarnando, estando na Terra, estando convivendo com as pessoas. E convivendo com as pessoas, ainda limitados como somos, há de então acontecer dificuldades, problemas, né? Desafios. Então, esses desafios, essas dificuldades, são as nossas aflições. Porque nós trazemos de vidas anteriores muitas coisas ainda em ajuste. Como a gente não toma ainda as melhores decisões, a gente acaba tendo que arrumar aquilo que a gente mesmo ocasionou no passado. A gente não consegue, muitas vezes, numa só vida, consertar algo que a gente fez anteriormente. Então, por isso, a justiça divina, Deus proporciona para o espírito imortal várias oportunidades de encarnação para que a gente consiga ir pagando os nossos débitos, ao mesmo tempo, óbvio, aprendendo com isso e assim evoluindo. Então, aqui a gente vai encontrar a frase assim que a gente deve nos considerarmos felizes por sofrer. Porque nesse momento onde eu vou fazer aquela minha reflexão, vou tentar pensar, poxa, por que aconteceu isso? O que está ocasionando esse sofrimento? Aonde eu errei? Né? O que será que eu posso melhorar para que isso não aconteça? Então, visto que esse mundo aqui onde nós estamos vivendo, ele é justamente para a gente trazer, aproveitar essas oportunidades para que a gente salde a nossa dívida anterior. Então, a cada dificuldade, a cada aflição que eu supero com vontade, com entendimento, eu vou ir pagando aquilo que eu já devia anteriormente. Então, aqui ele usa o exemplo assim, que a gente vai se assemelhar a alguém que pede um dinheiro emprestado. E que quando consegue um dinheirinho extra, já vai lá e já tenta pagar antecipado essa dívida. Para que no final eu consiga pagar no tempo correto, no tempo que eu prometia pagar. Então a gente deve a Deus, não porque só Ele é o Criador e criou tudo isso, porque a gente, nas nossas primeiras encarnações, quando a gente está aprendendo, a gente inevitavelmente erra
e acaba que machuca ou dilacera um pouco da obra do próprio Criador. Então, nada mais justo do que ele pedir para mim mesmo consertar aquilo que eu desordenei. Então, as aflições hoje nossas são consertos de coisas que eu mesmo fiz para os outros. Então, aqui agora eu tenho que, ou para a sociedade, então eu tenho que ressarcir, reconstituir, arrumar, ajustar. Então, aqui a gente, né, se sentiria muito feliz se a gente conseguisse cada vez mais e sabendo que essa dívida está sendo quitada, né? Então, o sentido dessa palavra, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é que são ditosos porque quitam essa dívida. Depois de haverem quitado, estarão livres. Que bacana, então, vejam, entendendo que é temporário isso. As aflições são temporárias, por isso que a consciência de espírito imortal, a consciência de que isso é uma escola, que os aprendizados são necessários, mas são temporários. Então, quando eu sei que tem um início, meio e fim, eu fico mais tranquilo, porque essa aflição tem um propósito e quando ela alcança o seu propósito, ela para. Isso não é melhor? Entender que aquilo que está acontecendo hoje na minha vida tem um propósito, tem um fim, tem um tempo, né? Eu não vou sofrer aquilo, não vai acontecer sempre aquilo comigo toda vez, o tempo todo. Vai ter um fim, vai ter um momento que eu aprendo com aquilo. O que pode acontecer? Às vezes eu tenho as aflições nessa minha vida e às vezes eu posso querer, né, adquirir mais aflições. Às vezes eu estou pagando uma dívida e já estou criando outra. Acontece, às vezes eu estou pagando uma dívida do cartão de crédito e já estou fazendo uma prestação lá no boleto em outra empresa. Então, na verdade, eu estou aumentando a minha dívida também novamente. Então, sabendo que eu tenho que fazer o reajuste, que eu vou ter que pagar essa dívida, então eu tenho que cuidar das minhas escolhas, cuidar daquilo que eu adquiro, porque eu sei que depois eu vou ter que quitar, se não nessa, nas próximas vidas. Se não for nessa vida atual, então será na outra, né? Que a gente vai ter que ressarcir. Então, olha só, que interessante. Quando a gente volta para o mundo dos espíritos, para a verdadeira vida, é mais ou menos quando a gente vai receber o nosso salário no final do mês. O patrão vai dizer, ó, tá aqui, tu vai receber tudo pelo que tu fez, né? Então, quando eu chego no mundo espiritual, se eu só pensei em mim, se eu só quis saber da matéria, se eu só fiz coisas para mim, se eu não ajudei a sociedade, não me preocupei com a coletividade, não melhorei nada em mim, não ajudei os outros a melhorarem, eles vão dizer assim que meu salário já está pago, que eu não preciso mais ter o salário. Ao passo que aqueles que entendem que a verdadeira vida é aquela e têm a paciência, têm a resignação, trabalham para o bem, trabalham para o coletivo, são co-criadores da obra do Criador, assim se melhorando, ajudam o outro a se melhorar, pensam em si e também no próximo, aqueles vão ter o salário do trabalhador da última hora. Ou salário do trabalhador, né? Não da última hora, já é outra passagem. E será que a gente entende então, como suavizar essas aflições? Então, o que ele vai dizer aqui, a gente pode suavizar ou até aumentar, né? Conforme o que a gente, a maneira de que a gente encara essa aflição. Aí está a diferença. Porque muitos sofrem, muitos têm dores. Então, às vezes, não precisa sofrer. Mais ou menos, então, a gente pensa assim, eu tenho um problema, então, já identifiquei ali, eu tenho uma dificuldade, eu posso ficar reclamando, eu posso deixar de trabalhar por causa disso, eu posso deixar de fazer as coisas que eu gosto por causa disso, eu posso deixar de fazer um monte de coisa, reclamar com Deus, dificultar. O que vai acontecer? Eu não vou evoluir. Essas energias ao meu redor não vão fluir. A cada vez vai ficar pior, então eu posso agravar a minha aflição. Posso até, inclusive, aqui ele vai dizer, prejudicar a minha saúde. Porque eu continuo pensando naquilo que deu errado, né? Olha só, daí se tira que a pessoa que fica mais calma, resignada,
ela pode ser tão útil ao corpo quanto à alma, ao passo que a inveja, o ciúme, a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e angústias da sua própria existência. Outra coisa importante, a gente agradecer, ser grato, né? Todo mundo fala de gratidão, o que é gratidão? É isso. E realmente, olha, aqui ele está dizendo o porquê, o fundamento disso tudo. Porque eu tenho que ter gratidão a Deus para aquilo que eu já tenho, que eu já sou, que eu já conquistei. Ser contente com aquilo que eu tenho agora, porque é o que eu consigo administrar. Talvez se eu tivesse mais, eu não ia conseguir me perder. Então Deus, ele é sábio por causa disso. Então, ele está realmente nos cobrando algo que a gente fez, mas ele nos dá condições de trabalho. E eu tenho que aceitar as condições atuais, para que na próxima eu tenha condições melhores ainda. Cada vez o espírito não regride, ele pode até estagnar, mas ele progride. E esse progresso ele é um esforço nosso, é a nossa força de vontade de querer superar as aflições, de se perguntar o porquê, trabalhar, buscar, aceitar os desígnios de Deus, buscar, é óbvio, o conforto, buscar a solução, né? Mas aceitar o que Deus está nos trazendo. E aí que está o segredo da resignação. Então, a forma que eu vejo a vida, que eu considero ela, que ela não é só matéria, que ela não é só essa vida, ela me dá muito mais energia, consolo, esperança de que as aflições são temporárias e que logo eu vou poder voltar a fazer o que eu fazia, encontrar as pessoas que eu fazia e ter outros aprendizados. Então, o nosso mundo ele é mesclado de felicidade, ele não tem só felicidade. E essa felicidade, talvez, que a gente imagine, não é material. Por isso, muitos não estão felizes, ou quando alcançam metas financeiras, ainda sentem um vazio, porque essa não é a verdadeira felicidade. Então, olha, lembrando a todos que as aflições nesse planeta, por enquanto ainda, quando ele não é um planeta puro, não é um planeta ditoso, ainda vão ter muitas aflições, que é própria para nós que estamos aqui aprendendo. Então, nós não devemos reclamar do aprendizado, das aflições, mas devemos nos submeter e superá-las, e trabalhar para melhorar, para evoluir mesmo com as aflições. E que aquela febre, aquela dor de cabeça são importantes para que avisem o corpo que há ali uma infecção. Então as aflições elas são importantes para nos levar novamente ao nosso caminho, para nos induzir ao aperfeiçoamento, à melhora. Então uma enchente, um terremoto, uma pandemia são ruins e nos tiram do nosso senso comum, nos tiram do nosso conforto e a gente tem que melhorar, tem que buscar tecnologia, tem que buscar novas formas. Então Deus age assim com nós, todos. Então, essa mensagem do Evangelho de hoje, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Obrigado pela atenção e até a próxima reflexão.